poder realizar, né, botar em papel também um pouco o meu caminho e né, como chegar a diferentes famílias e saber que o meu trabalho, né, muda a alimentação de muitas famílias, né, porque esse trabalho nisso que eu falava do começo da alimentação deles... Começa cedo mesmo, você já está interessado em conhecer. Já está lendo. É um momento transformador, né, quando a gente tem filhos, né, porque a gente quer ser melhor, né, e oferecer o melhor para eles, e dentro dessas coisas que a gente, né, essas escolhas que a gente muda e também tem, né, talvez uma família que comeu sempre de, como se diz no Brasil, as lanchonetes, né? Sim. E de repente se encontra com os filhos e começa a ter um novo contato com a cozinha, com a cozinha comida. Artesanal, o preparo e tal. E aqui você tem um trabalho de estímulo a que as crianças cozinhem. Sim, também. Como é que você começou a pensar nisso? A partir do quê? Eu achei muito interessante, foi o que mais me chamou a atenção quando a Letícia falou sobre o trabalho dela, foi isso. Porque a gente faz um trabalho lá em Ubatuba, que é a nossa cidade, que a gente chama de cozinha coletiva. E a cozinha coletiva consiste em reunir as crianças com os adultos da família. Então, avós, tios, pais, a gente costuma fazer isso em escolas. E aí todo mundo cozinha junto, porque é uma estratégia que a gente entendeu que é muito funcional. E fixa a dica aqui, pessoal, uma estratégia muito funcional para você religar a sua conexão, então, entre as idades, né? Então, a gente tem muito problema hoje, assim, de distância entre as gerações. De gerações. E aí, não de consigo comunicação, mais, de né? comunicação. Eu não consigo me entender com a minha filha, que tem 12 anos, com meu filho, que tem 14. Eu sempre falo, vai cozinhar junto. Vai cozinhar uma excelente estratégia para vocês se reencontrar. E isso me chamou a atenção, porque o que você propõe é isso, né? Em certa medida, que as crianças comecem a cozinhar junto com os adultos. Assim, e quando, né, quando a criança põe a mão, né, na massa, como se diz, ela dá muito mais oportunidade de também experimentar novos sabores, né? Perfeito. Não fica uma coisa unilateral. Sim, né? naquela parte, né, que seletiva das crianças, que não querem comer isso, que não querem comer aquilo, né? Se eles têm presente no seu dia a dia, se participam, né, na hora de elaborar, de comer, né? Aquela história de que a gente dizia, não, a criança se serve primeiro e come sozinha. Sim. Não, né? Vamos sentar na mesa, vamos compartilhar, né, aquele momento. E é um momento de encontro da família, né? Talvez a criança de dia foi para a escola, os pais foram trabalhar, não sei o quê. Chega em casa, né, e compartilha a mesa familiar. Isso surgiu da sua experiência familiar de maternidade? Ou já vinha lá do seu núcleo familiar anterior? De vocês cozinharem juntos? Nós, sim. A gente sempre cozinhava junto. Bom, eu sempre conto pro Gadu, né? A polenta foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer, né? Eu e meu irmão, antes de, às vezes, né, ir pra escola, fazia polenta sozinho, né? Foi... E aí ele já, depois, qual foi o segundo? Bom, depois foi omelete. E aí, para você ter esse material para o livro, você chegou a dar cursos, palestras, workshops? Como é que vem sendo a prática dessa? Então, nessa busca de quando o Gadu começou a comer, que eu me encontrei com um monte de dúvidas no começo da alimentação complementária, né, dele, eu me dei conta que tinha um monte de famílias na mesma, né, na mesma situação. E eu, né, com toda a minha história, com toda a minha busca de soluções, né, para ter uma alimentação mais livre, mais feliz, mais em contato com a comida, eu comecei a dar cursos para famílias que, né, diretamente para as famílias. Muita aceitação. Você é nas casas das pessoas? Nas casas, eu faço tipo o que se chama também, como seria um workshop, né, um curso vivência. assim. Sim, as pessoas vêm em família, participa o pai, né, que também tinha como aquela coisa de quem vai fazer um curso para o bebê ou para, né, tinha que ser a mãe, não, né? Certo. Nesses encontros são encontros de famílias, onde vem pai, vem a mãe, talvez vem a avó, quem, né, participa também ativamente ali da criança. E essas famílias, quando elas buscam um curso, elas esperam num primeiro momento receitas ou elas sabem que vem um conceito de vida? Sim, as duas coisas. As duas coisas, elas já sabem que tem um conceito novo ali. Sim. Interessante.
Sim, hoje em dia tem uma prática que está muito assim como divulgada, que se chama Baby Led Weaning. Baby Led Weaning. BLW é a sigla, né? Que na verdade o que fala, né? Esse novo conceito de alimentação para as crianças é como que a criança coma sozinha, né? Como deixar um pouco de lado a papinha já desmanchada e tudo integrado, e que a criança conheça o brócoli, né? Conheça a batata, a cenoura por separado, primeiros alimentos por separado, que toque, que cheire, que passe no rosto. Um enxastre. Que faça bagunça, que fazendo a bagunça com a comida, a criança aprende muito mais do que realmente levar uma colherada de comida na boca. Claro, começa a apropriar. Eso en las generaciones anteriores no. Não permitia. No permitía. No, claro. E isso, bom, tem um monte de benefícios, como, por exemplo, a autonomia, né, da criança, liberdade de escolha, né? E... Opa! Que pessoa? Vem? Ganhamos um sorriso. Aí você foi criado, então, lá em Florianópolis, com essa comunidade alternativa. E foi aí que você se interessou, começou a estar integrada com essa coisa da alimentação produzida, Sim. né? Por vocês, Como né? que eu vivi desde criança essa educação, né? Essa educação alimentária, né? Como se diz hoje em dia. Sim. Assim, né? Em contato com a natureza, com a terra, com a comida de verdade, né? Então, tudo isso que eu recebi, né, da minha família, eu acho que foi isso que a gente diz, né, hoje em dia, um presente para a vida inteira, né? Sim. Então, dentro desse ensinamento que eu recebi, que eu depois comecei a colocar em prática. Depois de adulta, eu passei por muitas etapas dentro da minha própria alimentação também, né? E dentro do meu trabalho, quando eu tive os meus filhos, foi que eu pude colocar em prática, né, tudo que eu fui aprendendo na vida, né, poder também ensinar para eles. E, bom, nessa educação alimentária, né, que aí foi quando eu me encontrei, quando o meu filho Gadu, de 6 anos, começou com a alimentação, né, começou a comer, de que forma, né, fazer chegar a ele desde suas primeiras comidas, né, de uma forma de ensinar para eles e aprender juntos também, né, na mesa familiar, uma alimentação saudável, né, desde o começo, né, que fui descobrindo a importância disso também, né, que talvez é uma coisa que não se ensina muito, hoje em dia tem mais informação sobre isso, né, mas que, né, desde o começo, quando eles são bebês, né, tudo que, né, eles estão aprendendo na vida e a importância dessa alimentação saudável desde o começo da vida, né. Você considera alimentação saudável o que exatamente? Bom, principalmente comida de verdade, né? Sim. Que descasca e não desembala. Né? Isso. Quanto menos processado, quanto menos Quanto mais mexido. natural, né? Uma alimentação natural, né? Na sua linha, o natural inclui também as carnes ou não? Se bem eu consumo carnes, consumo pouca. Sim. E também, né? Tentando que seja o mais natural possível. Sim. Sim. Mas eu sinto que o meu corpo precisa algo de carne. Venho de família, minha mãe era vegetariana, né? Eu me criei numa casa onde bom, a gente não consumia carne na casa, mas nunca foi proibida. Certo. Eu ia na casa da minha avó, dos meus amigos, comia carne. E acho que também essa liberdade de escolha, né? Também é importante, né? Não proibir. Sim, mostrar a variedade para as crianças, mas não proibir, né? E tem organismos que realmente pedem, né? Sim. Se alimentam, se nutrem de carne, né? Agora, é interessante isso que ela diz, que assim, a carne que também é de verdade. Porque a gente, quando compra uma carne de frigorífico, ela muitas vezes ela foi tão processada, ela foi já no tipo de ração que é dado, então isso vai descaracterizando a natureza do próprio animal, né? Então, no Brasil, a gente tem a possibilidade de comer o frango caipira, por exemplo. O porco caipira. Aqui eu não sei se vocês têm isso com a criação de gado. A vaca aqui de vocês, ela não sei se a maior parte consome só o pasto, não sei como é a criação.
Tem, talvez, comparado com outros países, tem mais quantidade, mas tá bastante industrializado também, né? Porque cada família tá vivendo as dúvidas, se acompanha nesse momento. É como uma terapia Sim. em grupo, né? Onde você divide, compartilha os seus problemas e também as soluções daquilo, né? Muito E que é tão importante, né, ser acompanhado nessa etapa também. Sim. Né? Porque assim como é uma etapa bastante solitária também, né? Pra quem? Né? Pra Pra mãe. mãe, depois de parir, né? Para as famílias, que também tem um monte de dúvidas. Mas isso é completamente cultural. Sim. Essa solidão, entre aspas, é cultural. Porque se tem um pai presente, no sentido de estar compartilhando a maternidade, que talvez seja mais raro, claro, mas não basicamente é cultural, né? Não é uma questão fisiológica necessariamente. Sim, claro, porque na verdade a gente precisa de tribo, né? Né? Por isso antes as pessoas viviam em tribo e se acompanhavam, né? E tinha toda uma rede de contenção, né? Que hoje em dia nas grandes cidades isso não tem, Sim. né? E no seu livro você propõe receitas além do conceito da prática? Sim, eu apresento diferentes ingredientes, né? Pela linha natural da minha alimentação que eu levo e que eu, né? Como ensino a incorporar diferentes cereais, né? Sementes, frutas e verduras também, se diz em português, legumes? Não. Legumes. Sim. Quando é grão de bico, Grãos. Cereais. tá dentro dos cereais. Leguminosas. Leguminosas se diz aqui, por isso também. Leguminosas, Os Né? feijões, as ervilhas. Isso. Que se bem tá na alimentação de muita gente, mas na hora de oferecer para os bebês e para as crianças, as pessoas não sabem muito como oferecer e como integrar, né? Ter um prato completo. Então eu ensino, né? Por exemplo, hoje em dia, né? A quinoa, que também tá... Sim. Né, o painço, outros cereais, né? Utilizar outras farinhas, né? Sair da farinha de trigo branca, integral, a farinha de arroz, as diferentes também féculas, como se diz aqui, né? Como Fécula pra gente também. Também que Batata. o polvilho, né? Que aqui se chama fécula de mandioca, sim. né? Aproveitar ao máximo, né? Os ingredientes que não fiquem jogados lá no fundo, né? Você tem um trabalho com o Marcos, seu marido, que é músico, um trabalho de música ligado também à alimentação. Como é que é isso? Sim, bom, quando a gente se encontrou na vida, então eu já vinha, né, nesse Foi a processo. música ou foi a comida que aproximou vocês? As duas coisas. Ele me convidou para umas pizzas. Com um bom fundo musical. E então eu já vinha dando aula de cozinha para crianças e ele já tinha esse projeto que é Frutas Planetas, que é uma banda de música, né? Que, né, nesse Frutas Planetas tem a ver com os ciclos, né, da natureza, né? Tem uma canção para o sol, né, para a terra, para as frutas. Então aí quando a gente começou, e nessa história de que eu estava cozinhando e a gente teve um programa na TV, um micro dentro de um programa na TV. Aí eles me disseram, pode trazer a música que tu quiser, quando eu fui dar essas aulas de cozinha com crianças na TV. Eu falei, bom, a música a gente tem a nossa mesma. Aí a gente já começou a criar uma canção para lavar as mãos, outra para limpar a cozinha, outra para os cuidados na cozinha. E também, bom, cada receita com uma canção diferente. Que ótimo. E assim a gente vai em escolas, né? Vocês chegaram a montar um trabalho musical para escolas, como um espetáculo? Sim, a gente tem. Vocês têm? Sim, chama. Esse é Receita Recitada Gastronomia Musical. Que bacana. Que E aí são só vocês dois? E com banda. Dependendo da abilidade, é a banda inteira. Vocês já vão embora? Daqui a 2 dias. Tá. Porque a gente vai estar no teatro daqui a pouco. Vai ficar para a próxima. Mas assim, a gente faz em teatro com a banda inteira, com a banda completa. Ou, por exemplo, na outra semana a gente tem que ir num jardim, né, de infância. Sim. E aí vamos nós dois. Certo. E, né, na sala de aula com as crianças. Perfeito. Convida as famílias às vezes, compartilha.
Olha, gente, quanta riqueza pode surgir a partir da alimentação, né? Eu sempre digo que é a base. E dali é só a criatividade aflorar, né? Isso.